A velha Hollywood foi uma época em que muitas estrelas tinham que esconder quem realmente eram. Tudo para manter suas carreiras seguras. A pressão para se conformar era imensa. E revelar certas partes de suas identidades poderia significar o fim de seu tempo sob os holofotes. Aqui estão algumas das figuras mais notáveis da Era de Ouro que, apesar da fama, viveram com segredos, seja por causa das rígidas expectativas de Hollywood, ou por suas próprias batalhas pessoais com a identidade. Rock Hudson. Rock Hudson, um dos protagonistas mais icônicos de Hollywood, era a própria definição de galã na Era de Ouro de Hollywood. Por trás daquele sorriso encantador e charme natural, Hudson escondia uma vida privada que ele só podia compartilhar com pouquíssimos de sua confiança. Seu agente, Henry Wilson, construiu cuidadosamente a imagem de Hudson, moldando-o no herói romântico definitivo enquanto mantinha sua homossexualidade em segredo. Naquela época, os padrões de Hollywood exigiam que os protagonistas projetassem uma imagem forte e heterossexual. Então Hudson não teve escolha senão manter seus relacionamentos privados. Para suprimir qualquer suspeita, Wilson arranjou um casamento entre Hudson e sua secretária, Phyllis Gates. Por 3 anos, Hudson e Gates mantiveram um casamento que serviu como escudo contra o escrutínio público. Mas a vida privada de Hudson continuou sendo dele. No início dos anos 60, Hudson conheceu Lee Garlington, um jovem figurante de filmes que se tornaria uma figura significativa em sua vida. A conexão deles era profunda, mas eles tinham que manter seu amor escondido. Hudson e Garlington foram a grandes esforços para parecer apenas amigos, chegando a ir a eventos com acompanhantes femininas para manter as aparências. Por Hudson, a ideia de se assumir era impensável, pois significaria o fim de sua carreira. Eles compartilhavam momentos ternos e tranquilos, muitas vezes apreciando prazeres simples, como Hudson ensinando Garlington a se barbear, ou fazendo longas viagens de carro juntos, escapando das pressões de Hollywood. O segredo pesava sobre ambos os homens, e, eventualmente, a necessidade de proteger a carreira de Hudson os fez se separar. Em 1984, Hudson foi diagnosticado com HIV, uma doença que carregava um estigma intenso na época. A princípio, sua equipe manteve em segredo, mas eventualmente, Hudson se tornou a primeira grande celebridade a anunciar publicamente seu diagnóstico. Isso trouxe uma conscientização muito necessária sobre a AIDS, uma doença que havia sido amplamente ignorada. Tragicamente, Hudson faleceu em 1985, deixando para trás um legado não apenas de talento, mas de resiliência. 30 anos depois, Garlington refletiu sobre o amor deles, descrevendo Hudson como seu verdadeiro amor e revelando o quanto significaram um para o outro. César Romero. César Romero, conhecido como o Latino de Manhattan, tornou-se uma estrela amada graças ao seu charme, sofisticação e estilo. Ele encantou o público com seus papéis como amantes latinos, gangsters e, eventualmente, como o Coringa na série Batman dos anos 1960. Mas enquanto os personagens de Romero na tela eram ousados e expressivos, sua vida pessoal era muito mais reservada. Hollywood o conhecia como solteiro, frequentemente visto acompanhando belas atrizes em eventos. Por trás dessa fachada, Romero levava uma vida privada conhecida apenas por alguns poucos escolhidos. A sexualidade de Romero era um segredo que ele guardava com muito cuidado, e só muito mais tarde, o público soube a verdade. No livro Hollywood Gays, de Buzz Hadley, Romero deu entrevistas sinceras, descrevendo sua vida oculta e conexões com outras figuras de Hollywood, incluindo rumores de um relacionamento com Desi Arnaz. As pressões de Hollywood em meados do século significavam que ser abertamente gay não era uma opção. E Romero sabia que revelar seu verdadeiro eu provavelmente significaria o fim de sua carreira. Então ele caminhou na corda bamba, mantendo uma persona pública enquanto protegia sua vida privada. Apesar do segredo, Romero permaneceu fiel a si mesmo dentro de seus círculos de confiança. Ele escolheu a discrição, mantendo seus relacionamentos privados fora dos holofotes para proteger sua imagem. Cary Grant. Cary Grant, o galã por excelência de Hollywood, era adorado pelo público por seu charme sofisticado e sagacidade. No entanto, por trás de seu exterior polido, havia uma vida privada que os padrões rigorosos de Hollywood o forçaram a esconder. Segundo o documentário Women He's Undressed, Grant era bissexual, tendo relacionamentos com homens e mulheres ao longo de sua vida. Seu relacionamento mais longo e complexo foi com o designer de figurinos australiano, Ori Kelly. Eles compartilharam um amor que durou de forma intermitente por mais de 3 décadas. Mas o relacionamento estava longe de ser fácil. Grant, um ex-performer de vaudeville, enfrentava uma pressão imensa para apresentar uma imagem heterossexual, e o sistema de estúdios homofóbico de Hollywood deixou claro que não havia espaço para desvios. Essa pressão desgastou seu relacionamento com Ori Kelly. Com o tempo,
Kelly ficou ressentido com o interesse de Grant por mulheres loiras, e a tensão começou a crescer entre elas. Catherine Thompson, a escritora do documentário, relatou incidentes de conflito sério, incluindo um em que Grant supostamente jogou Kelly para fora de um carro em movimento durante uma discussão acalorada. O relacionamento deles era complicado, marcado tanto pelo amor quanto pelo ressentimento, e o peso das pressões de Hollywood pairava sobre eles o tempo todo. A história de Grant mostra o quão exigente e restritivo Hollywood era, frequentemente pressionando suas estrelas a sacrificar a felicidade pessoal para manter uma imagem vendável. James Dean, o rebelde de Hollywood e último bad boy, tornou-se um símbolo da angústia adolescente e rebeldia com papéis que capturaram a intensidade juvenil. No entanto, sua vida fora das telas era igualmente intensa e cheia de segredos. Rumores sobre os interesses românticos de Dean estavam sempre presentes, com amigos e colegas observando que ele se sentia atraído tanto por homens quanto por mulheres. Dean nunca falou publicamente sobre sua sexualidade, provavelmente devido às pressões de Hollywood e ao risco que isso representava para sua carreira em ascensão. A vida pessoal complexa de Dean só acrescentou ao seu charme, dando-lhe um ar de mistério do qual os fãs não se cansavam. Aqueles próximos a ele viam vislumbres de suas lutas internas, enquanto tentava navegar em relacionamentos em uma indústria que exigia estrita conformidade. Sua morte prematura aos 24 anos em um acidente de carro deixou os fãs arrasados e adicionou outra camada ao seu misticismo. Com tantas perguntas sem resposta em torno de sua vida, o legado de Dean permanece como um de talento bruto, rebeldia e segredo. Sua morte solidificou sua imagem como o ícone trágico de Hollywood, um símbolo de desejos ocultos e o preço da fama. Montgomery Clift. Montgomery Clift era um ator brilhante conhecido pela sua profundidade emocional e realismo, trazendo uma abordagem inspirada no método que cativou o público. Mas fora das telas, a vida de Clift era repleta de turbulências pessoais e segredos. Um protagonista numa época em que ser heterossexual era o padrão de Hollywood, Clift teve relacionamentos românticos com homens, mas tinha que manter esses relacionamentos ocultos. Dentro de seus círculos próximos, a sexualidade de Clift era compreendida, embora raramente fosse falada publicamente. Amigos e colegas testemunharam suas lutas com identidade, expectativas sociais e as pressões da fama. Tudo isso pesava muito sobre ele. Esses conflitos muitas vezes levaram Clift a episódios de depressão e abuso de substâncias. Após um devastador acidente de carro em 1956, que o deixou com cicatrizes físicas, Clift recorreu ao álcool e analgésicos para lidar com a situação, isolando-o ainda mais da sociedade de Hollywood. A história de Clift é lembrada por seu talento intenso e as batalhas internas que travou como um homem gay em um mundo que não o aceitava. Sua vida, marcada por uma força tranquila e resiliência, fez suas performances parecerem ainda mais profundas, deixando um legado duradouro em Hollywood. Anthony Perkins, mais conhecido por seu papel icônico como Norman Bates em Psicose, teve uma vida tão complexa quanto alguns de seus personagens mais memoráveis. Embora mais tarde tenha se casado com Barry Berenson e tido 2 filhos, Perkins teve relacionamentos anteriores com homens, incluindo um romance significativo com o colega ator Tab Hunter. As pressões de Hollywood e as rígidas expectativas sociais forçaram Perkins a manter sua sexualidade escondida. Perkins lutava com dúvidas pessoais e ansiedade, em parte alimentadas pela necessidade de manter uma certa imagem. O sistema de estúdios da época era implacável, e assumir-se podia acabar com uma carreira. Casar-se com Berenson permitiu que Perkins atendesse às expectativas da sociedade e da indústria, mas não apagou a turbulência interna que sentia. Sua vida era constantemente um ato de equilibrar seu verdadeiro eu com a persona que Hollywood exigia, o que apenas adicionava tensão às suas performances. A interpretação de Perkins como Norman Bates tinha um realismo assustador que alguns acreditam ser um reflexo de suas próprias lutas internas. Ramon Novarro. Com sua aparência esculpida e carisma inegável, Novarro rapidamente alcançou a fama na década de 1920, tornando-se um dos protagonistas da MGM e um dos primeiros galãs latinos de Hollywood. No entanto, sua vida privada muitas vezes contrastava fortemente com sua imagem pública. Novarro era um homem gay em uma época em que Hollywood não tolerava atores que não se encaixavam no modelo de galã heterossexual. Por isso, ele era forçado a manter seus relacionamentos escondidos. O estúdio exerceu uma intensa pressão sobre ele para que conformasse a uma imagem heterossexual, muitas vezes emparelhando-o com co-estrelas femininas para aparições públicas e criando uma narrativa falsa de seus interesses românticos para manter sua popularidade com os fãs. Fora das câmeras, Novarro era aberto com alguns amigos de confiança sobre sua sexualidade e frequentemente encontrava breves momentos de aceitação em círculos privados dentro da comunidade gay clandestina de Hollywood. Mas viver com esse segredo trouxe um estresse imenso, levando-o a lutar contra a culpa e o medo de ser exposto.
Um católico devoto, Navarro lutou reconciliando sua fé com sua sexualidade. Um conflito que apenas cresceu ao longo do tempo, à medida que as demandas de sua carreira o forçaram a permanecer em silêncio e escondido. À medida que envelhecia e os papéis se tornavam mais escassos, ele era atormentado por sentimentos de isolamento e insatisfação pessoal, recorrendo cada vez mais ao álcool e afastando-se da sociedade de Hollywood. A vida de Navarro tomou um rumo trágico e violento em 1968, quando ele foi brutalmente assassinado em sua casa em Los Angeles por 2 jovens que ele havia convidado. Eles pretendiam roubá-lo, acreditando que havia um esconderijo de dinheiro em sua casa. Sua morte causou ondas de choque em Hollywood e expôs, ainda que brevemente, as lutas ocultas que ele enfrentou por anos. Sal Mineo. Conhecido por seu papel como Platt em Rebel Without a Cause, o personagem de Mineo foi considerado um dos primeiros papéis sutilmente gays de Hollywood, refletindo uma parte de sua própria vida que ele revelou mais tarde. No final dos anos 1960, Mineo começou a namorar homens abertamente dentro de seus círculos de confiança, rompendo com o segredo que Hollywood frequentemente impunha. Seus relacionamentos, incluindo um significativo com o ator Courtney Burr III, eram conhecidos entre amigos próximos, embora Mineo enfrentasse desafios ao equilibrar sua sexualidade com uma carreira que estava desaparecendo, em parte devido a preconceitos públicos. Mineo também direcionou seus talentos para o teatro, onde se sentiu menos limitado e abraçou abertamente sua identidade. Tragicamente, sua vida foi interrompida em 1976, quando foi assassinado durante uma tentativa de roubo. No entanto, sua abertura nos anos finais deixou uma marca duradoura no legado LGBTQ de Hollywood. Spencer Tracy. A orientação sexual de Spencer Tracy continua sendo um tema de especulação, mas evidências sugerem que ele pode ter sido bissexual. Rumores circulavam sobre seus relacionamentos com homens, incluindo um suposto relacionamento de longo prazo com o ator John Derek. A biógrafa Anne Edwards, em Katharine Hepburn, A Remarkable Woman, afirmou que tanto Tracy quanto Hepburn eram bissexuais. Além disso, o documentário Scotty and the Secret History of Hollywood sugeriu que o caso entre Tracy e Hepburn era uma fachada para suas verdadeiras identidades. O insider de Hollywood Scotty Bowers, em suas memórias full service, alegou que teve um relacionamento com Tracy e que o estúdio ajudou a manter escondida a bissexualidade de Tracy. A imensa pressão para manter sua imagem pública, junto com as expectativas religiosas e sociais, provavelmente alimentou as batalhas de Tracy com o alcoolismo e a depressão. Apesar de ser casado com Louise Treadwell desde 1923 e ter 2 filhos, os conflitos pessoais de Tracy adicionaram profundidade à sua vida privada complexa em Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, eternamente lembrado como o Rei de Hollywood, personificou o charme robusto e a masculinidade confiante que definiram a Era de Ouro de Hollywood. Conhecido principalmente por seu papel inesquecível como Rhett Butler em E o Vento Levou, a voz grave de Gable, seu charme natural e seu famoso sorriso cativaram o público e estabeleceram um novo padrão para protagonistas masculinos. Mas, por trás das telas, a vida de Gable guardava uma mistura de segredos e desafios que poucos conheciam. Apesar da confiança nas telas, a vida pessoal de Gable era mais complexa. Casado 5 vezes, ele teve um caso apaixonado com a atriz Loretta Young, que resultou no nascimento secreto de uma filha. Em uma época em que o código moral de Hollywood exigia imagens públicas impecáveis, esconderam a verdadeira paternidade da criança por anos. O impulso implacável de Gable para manter sua imagem de durão estava, em parte, enraizado na necessidade de superar suas origens humildes e inseguranças pessoais. Ele se jogou em aventuras tanto dentro quanto fora das telas. E quando a Segunda Guerra Mundial chamou, ele se alistou como artilheiro aéreo, solidificando ainda mais sua imagem de bravura. Marlon Brando. Marlon Brando era uma força da natureza, redefinindo o que significava ser um ator em Hollywood. Conhecido por suas performances intensas e cruas, Brando quebrou todas as regras tradicionais com papéis em Uma Rua Chamada Pecado, Sindicato de Ladrões, e mais tarde como Vito Corleone em O Poderoso Chefão. Sua abordagem à atuação foi revolucionária. Ele trouxe um realismo cru para a tela, canalizando emoções profundas e frequentemente improvisando, o que fazia seus personagens parecerem vivos de uma forma que Hollywood ainda não tinha visto. Ele era tão imprevisível quanto talentoso, e seu espírito rebelde o diferenciava de seus colegas. Fora da atuação, a vida de Brando era igualmente não convencional. Ele era franco, muitas vezes em desacordo com as expectativas de Hollywood, e apoiava abertamente os direitos civis e os direitos indígenas, ganhando manchetes quando recusou aceitar um Oscar, em protesto contra o tratamento de Hollywood aos nativos americanos. Sua vida pessoal era tão intensa quanto sua carreira,
com numerosos relacionamentos e uma vida familiar cheia de complexidades e tragédias. A sexualidade de Brando era fluida, e ele falava abertamente sobre seus relacionamentos com homens e mulheres, desafiando as normas de seu tempo. Raymond Burr. Ele foi um dos astros de televisão mais reconhecíveis de sua época, mas Burr ocultou cuidadosamente sua sexualidade devido ao intenso estigma contra ser abertamente gay, no clima de Hollywood de meados do século. Ele criou histórias elaboradas para proteger sua vida privada, chegando ao ponto de inventar casamentos fictícios e um passado trágico, alegando ter ficado viúvo mais de uma vez, o que contribuía para sua persona heterossexual e afastava olhares curiosos de seus verdadeiros relacionamentos. O parceiro de longo prazo de Burr, Robert Benavides, um ex-ator, tornou-se uma parte central de sua vida e estava envolvido em seus assuntos pessoais e profissionais. Os dois compartilhavam uma casa e empreendimentos comerciais, incluindo um vinhedo, mas mantinham rigorosa discrição em público. A sexualidade de Burr era conhecida por amigos próximos e colegas de confiança, mas ele conseguiu mantê-la afastada do público em geral. Em uma era de Hollywood em que ser abertamente gay poderia encerrar uma carreira, as histórias fictícias elaboradas de Burr e seu estilo de vida privado permitiram que ele continuasse trabalhando sem ser escrutinado. Seu compromisso em manter a privacidade era tanto um reflexo dos tempos quanto uma necessidade, permitindo-lhe proteger um relacionamento que ele valorizava enquanto navegava pelas pressões da vida pública. Tab Hunter. Tab Hunter, descoberto com apenas 17 anos, tornou-se um galã de Hollywood. Não por sua habilidade como ator, mas por sua boa aparência e charme. Escalado como o soldado impecável ou interesse romântico, ele atraiu legiões de jovens fãs femininas, o que, ironicamente, o obrigou a manter sua sexualidade em segredo. Hunter uma vez se descreveu como dolorosamente isolado, preso entre a homofobia casual da América mainstream e a subcultura secreta gay de Hollywood, onde ele também lutava para se encaixar. Em 1950, antes de alcançar a fama, ele foi preso em uma festa gay. Anos depois, em uma jogada estratégica, seu agente vazou essa prisão para a revista Confidential para impedir que expusessem outro cliente, Rock Hudson. Apesar disso, Hunter manteve sua popularidade durante os anos 60, chegando até a iniciar um relacionamento de longo prazo com o ator Anthony Perkins. Em suas memórias de 2005, Tab Hunter Confidential, ele compartilhou abertamente sua história, levantando o véu sobre uma vida de navegação no armário de Hollywood. Robert Reed. Robert Reed, mais conhecido como o pai exemplar, Mike Brady, em The Brady Bunch, levava uma vida complexa nos bastidores, que contrastava fortemente com sua persona americana na TV. Como um homem gay trabalhando em uma era em que Hollywood exigia estrita adesão às normas heterossexuais, Reed manteve sua sexualidade escondida. Ele temia que se assumir destruísse sua carreira, especialmente porque ele foi escalado para um dos programas de televisão mais voltados para a família. Reed era conhecido por ser meticuloso e intenso no set, e alguns próximos a ele acreditavam que sua luta interna com sua sexualidade contribuía para seu perfeccionismo e conflitos ocasionais com os produtores do programa. A vida privada de Reed era conhecida por um círculo de confiança, mas ele mantinha cuidadosamente sua imagem pública, equilibrando sua verdade pessoal com as exigências de sua carreira. Tragicamente, Reed morreu em 1992 devido a complicações de câncer no cólon, embora seu atestado de óbito revelasse que ele também era HIV positivo. Esta revelação destacou a vida difícil e oculta que ele levou, forçado a manter parte de si mesmo em segredo em uma indústria e época que deixavam pouco espaço para a abertura. A história de Reed permanece como um lembrete pungente dos desafios enfrentados por atores LGBTQ na Hollywood clássica, especialmente aqueles como ele que tinham a tarefa de retratar a família americana ideal. William Haynes. William Haynes foi um ator proeminente durante as eras do cinema mudo e do início do cinema sonoro em Hollywood, celebrado por seu charme e talento cômico. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Haynes era abertamente gay dentro da indústria, mantendo um relacionamento de longo prazo com seu parceiro, Jimmy Shields. A parceria deles era bem conhecida entre colegas e amigos, incluindo a atriz Joan Crawford, que descreveu o relacionamento como o casamento mais feliz de Hollywood. Apesar de sua popularidade, Haynes enfrentou pressão dos executivos do estúdio para se conformar aos rígidos códigos morais da época. No início dos anos 1930, o chefe da MGM, Louis B. Mayer, exigiu que Haynes terminasse seu relacionamento com Shields e entrasse em um casamento tradicional para manter sua imagem pública. Haynes recusou, escolhendo sua vida pessoal em vez de sua carreira de ator. Após deixar a atuação, Haynes encontrou sucesso como designer de interiores, com Shields como seu parceiro de negócios.
A empresa deles atraiu uma clientela de alto perfil, incluindo muitos astros de Hollywood. Haynes e Shields permaneceram juntos por quase 50 anos até a morte de Haynes, em 1973. A vida e carreira de Haynes são documentadas na biografia Wisecracker, A Vida e os Tempos de William Haynes, o primeiro astro de Hollywood, assumidamente gay por William J. Mann, e o documentário Fora do Armário, Fora da Tela. A Vida de William Haynes, James Buchanan. O presidente James Buchanan, que serviu de 1857 a 1861, é frequentemente discutido como possivelmente o primeiro presidente abertamente gay dos Estados Unidos, com base em evidências substanciais de um relacionamento profundo e talvez romântico com o senador William Rufus King. Buchanan, o único solteirão vitalício a servir como presidente, tinha um laço excepcionalmente próximo com King, um senador do Alabama e mais tarde vice-presidente sob Franklin Pierce. Os dois homens viveram juntos em Washington, D.C. por mais de uma década, formando uma companhia íntima que se tornou objeto de especulação pública e política. O relacionamento deles era tão próximo que contemporâneos tomaram nota, com alguns até lhes dando apelidos provocativos como Miss Nancy e Tia Fancy. Andrew Jackson, conhecido por sua natureza franca, foi um dos que comentou sobre a amizade deles, refletindo como a parceria da dupla desafiava as normas típicas para figuras públicas da época. Buchanan e King trocaram cartas afetuosas, algumas das quais foram preservadas, mostrando uma profundidade emocional que ia além das amizades comuns do século XIX. Quando King foi nomeado ministro na França em 1844, Buchanan escreveu sobre sua solidão, dizendo que se sentia solitário e sozinho. De acordo com alguns relatos históricos, Buchanan expressou sentimentos de cortejar vários cavalheiros após a partida de King. Essa escolha de palavras levou alguns estudiosos a acreditar que ele pode ter tido um interesse romântico não correspondido por outros homens. Embora muitos homens na era de Buchanan expressassem afeto sem intenções românticas devido a normas sociais que permitiam amizades emocionalmente expressivas, a escolha de Buchanan de permanecer solteiro e sua abertura sobre sua ligação com King eram incomuns para um homem em um papel de tão alto perfil. Sua amizade próxima com King durou até a morte de King em 1853. E depois disso, Buchanan nunca formou uma relação semelhante com mais ninguém. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, é uma figura de enorme importância histórica, conhecido por liderar a nação durante a Guerra Civil e trabalhar para abolir a escravidão. Nas últimas décadas, alguns historiadores e estudiosos exploraram sua vida pessoal, particularmente seus relacionamentos próximos com certos homens, levando a especulações sobre sua sexualidade. Um relacionamento notável foi com Joshua Speed, um proprietário de loja em Springfield, Illinois. Lincoln e Speed compartilharam uma cama por vários anos a partir de 1837. Naquela época, era comum os homens compartilharem camas devido à escassez de acomodações e considerações econômicas. A amizade deles era profunda e duradoura, com ambos trocando cartas que refletiam um forte vínculo. Outro relato envolve Lincoln compartilhando uma cama com Billy Green, que posteriormente forneceu recordações detalhadas de Lincoln. Alguns interpretam essas narrativas como evidência de relacionamentos íntimos, enquanto outros as veem como exemplos de amizades próximas, mas platônicas, típicas do século XIX. É importante entender que demonstrações de afeto entre homens eram mais abertamente exibidas naquela época sem necessariamente implicar um relacionamento romântico ou sexual. O casamento de Lincoln com Mary Todd também foi complexo e enfrentou desafios, incluindo tragédias pessoais, como a morte de seus filhos, e reportados tensões emocionais. Essas dificuldades levaram alguns a especular mais sobre a vida pessoal e os relacionamentos de Lincoln. Apesar dessas discussões, não há evidências históricas definitivas para confirmar que Abraham Lincoln era gay. A maioria dos historiadores convencionais concorda que, embora Lincoln tivesse amizades próximas com homens, esses relacionamentos se encaixavam nas normas sociais de sua época. George Washington. George Washington serviu como primeiro presidente dos Estados Unidos de 1789 a 1797. E alguns acreditam que ele pode ter sido o primeiro presidente gay da América. Sabe-se que Washington escreveu cartas afetuosas a amigos próximos do sexo masculino, uma prática comum na época, embora alguns tenham interpretado isso como evidência de conexões mais profundas. Durante sua carreira militar, ele demonstrou uma abordagem notavelmente inclusiva, tornando seu exército revolucionário um espaço onde indivíduos de diversas origens e identidades poderiam servir. Um dos oficiais de maior confiança de Washington foi o barão Friedrich von Steuben, um líder militar prussiano que se juntou ao exército continental em 1778.
Von Steuben, que enfrentou perseguição na Europa devido a rumores sobre sua sexualidade, foi fundamental no treinamento e organização das tropas de Washington. Sob seu comando, o Exército Continental foi transformado com treinamento rigoroso, disciplina e exercícios estratégicos que o capacitaram a enfrentar o Exército Britânico em condições mais igualitárias. A influência de von Steuben foi crucial e ele acabou se tornando um líder valorizado e abertamente celebrado entre as fileiras, apesar de seus relacionamentos conhecidos com homens. Outra figura-chave no círculo militar de Washington foi o general Kazimierz Pulaski, um nobre polonês e reverenciado comandante de cavalaria. Pulaski, conhecido como o pai da cavalaria americana, liderou suas unidades com coragem e habilidade excepcionais. Seu legado ganhou uma dimensão adicional em 2019, quando pesquisas sobre seus restos mortais sugeriram que Pulaski era intersexo. Essa descoberta iluminou a identidade única de Pulaski, adicionando uma camada de diversidade ao legado revolucionário americano. A prontidão de Washington para reconhecer e recompensar os talentos de von Steuben e Pulaski destaca seu compromisso com a causa americana acima de preconceitos pessoais, uma decisão que, em última análise, ajudaria a garantir a independência americana. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, o terceiro presidente e principal autor da Declaração de Independência, era um homem de muitos talentos e contradições. Seu amor pela cultura, arte e culinária francesas era bem conhecido, conferindo-lhe uma reputação de sofisticação. Após a morte de sua esposa, Martha, Jefferson nunca se casou novamente, o que era um tanto incomum para um viúvo de sua posição. Alguns especularam que suas amizades próximas e a profundidade de seus relacionamentos com certas pessoas podem sugerir uma vida pessoal não tradicional. O relacionamento documentado de Jefferson com Sally Hemings, uma mulher escravizada em sua propriedade, tem sido objeto de extensa pesquisa histórica e evidências de DNA, indicando que ele foi pai de vários dos filhos dela. Esta vida pessoal complexa reflete as dinâmicas sociais e morais intrincadas de seu tempo, embora não haja evidências concretas apontando para relacionamentos do mesmo sexo. Bill Clinton. Bill Clinton, o 42º presidente, é frequentemente lembrado tanto por suas conquistas políticas quanto por seus escândalos pessoais. Seus casos extraconjugais, mais notavelmente com Monica Lewinsky, foram altamente divulgados e levaram ao seu impeachment pela Câmara dos Representantes. Enquanto seus relacionamentos com mulheres estavam sob intenso escrutínio, alguns teóricos da conspiração e comentaristas especularam sobre outros aspectos de sua vida pessoal. Figuras como Ann Coulter fizeram afirmações infundadas, sugerindo que a promiscuidade de Clinton pode se estender além das relações heterossexuais. No entanto, essas afirmações são baseadas em conjecturas, e não em evidências. O legado de Clinton é um complexo tecido de habilidade política, falhas pessoais e controvérsias públicas. Mas não há informações credíveis que sugiram que ele tenha se envolvido em relações com pessoas do mesmo sexo. Clinton assinou a política Don't Ask, Don't Tell, que permitia que pessoas LGBTQ servissem nas Forças Armadas apenas se mantivessem sua orientação sexual escondida. Esta política foi concebida como um compromisso, mas acabou levando a uma discriminação generalizada e a dispensa de milhares de membros das Forças Armadas LGBTQ. Martin Van Buren. Martin Van Buren, o 8º presidente, era viúvo e nunca se casou novamente após a morte de sua esposa. Conhecido como o Pequeno Mágico por sua perspicácia política, Van Buren foi essencial na formação do moderno Partido Democrata. Sua decisão de permanecer solteiro durante a presidência era incomum, mas não inédita. Alguns historiadores observaram que Van Buren era meticuloso com sua aparência e vestuário, levando a comentários ocasionais sobre seu dandyísmo. No entanto, há poucas evidências que sugiram que seu estado de solteiro era algo mais do que uma escolha pessoal após a perda de sua esposa. A presidência de Van Buren concentrou-se em questões como a economia e a abolição da escravatura, e sua vida pessoal permaneceu relativamente privada. John F. Kennedy. John F. Kennedy, o carismático 35º presidente, teve uma amizade íntima e duradoura com Kirk Lemoyne, Lem Billings. Os dois se conheceram na Choate Rosemary Hall, uma escola preparatória de elite, e a amizade perdurou ao longo da vida de Kennedy. Billings era um convidado regular no complexo da família Kennedy e até tinha seu próprio quarto na Casa Branca durante a presidência de Kennedy. Sua relação era de profunda afeição e lealdade mútuas. Enquanto Billings era abertamente gay em seus círculos sociais, os numerosos relacionamentos de Kennedy com mulheres estão bem documentados. Historiadores como David Pitts exploraram sua amizade, sugerindo que ela foi um apoio emocional essencial para Kennedy. Seu vínculo desafia categorização fácil, ilustrando como amizades próximas podem moldar profundamente a vida de alguém sem se encaixar em rótulos convencionais.
Barack Obama. Barack Obama, o 44º presidente, fez avanços significativos na promoção dos direitos LGBTQ, incluindo a revogação do Don't Ask, Don't Tell e ESPI, expressando apoio à igualdade no casamento. Sua postura progressista levou a rumores infundados e teorias da conspiração sobre sua vida pessoal. Notavelmente, o comentarista Alex Jones e, em uma observação jocosa, a comediante Joan Rivers fizeram insinuações sobre a sexualidade de Obama. Essas alegações não têm base em fatos e são geralmente vistas como tentativas de minar sua presidência através do sensacionalismo. A defesa de Obama dos direitos LGBT está alinhada com seu compromisso mais amplo com a igualdade e a justiça, valores que definiram grande parte de sua carreira política. Seu apoio a essas questões reflete uma mudança significativa na política americana em direção à inclusividade. Chester A. Arthur. Chester A. Arthur, o 21º presidente, não é frequentemente o assunto de discussões extensas, mas seu estilo de vida chamou a atenção de alguns historiadores. Arthur era conhecido por seu impecável senso de moda e amor pelo luxo. Apelidado de Elegante Arthur, ele supostamente possuía mais de 80 pares de calças e estava sempre vestido impecavelmente. Ele apreciava a alta gastronomia, festas extravagantes e era uma presença constante na alta sociedade. Alguns especularam que seus gostos refinados e estilo de vida de solteiro, ele ficou viúvo durante a presidência, poderiam sugerir uma vida pessoal mais complexa. Arthur redecorou a Casa Branca com a ajuda de Louis Comfort Tiffany, trazendo um toque artístico e ornado. Embora não haja evidência concreta para sugerir algo sobre sua sexualidade, muitos historiadores ainda acreditam que ele era enrustido. E ele pode ter escondido isso com sucesso do público. William Henry Harrison. William Henry Harrison, o 9º presidente dos Estados Unidos, serviu por apenas um breve período em 1841. Pois sua vida e presidência foram interrompidas por uma doença. Rumores sugerem que Harrison pode ter tido razões pessoais para apoiar os direitos daqueles que enfrentam discriminação, devido à sua orientação sexual. De acordo com alguns relatos, Harrison pode ter explorado um relacionamento com alguém do mesmo sexo, uma experiência que pode ter lhe dado insights sobre os desafios enfrentados por outros em relacionamentos semelhantes durante essa era. A empatia de Harrison possivelmente se estendia ao seu apoio a Peter Hand e Morning Guard, um casal em um relacionamento do mesmo sexo, enfrentando graves consequências por seu vínculo. Peter Hand, um homem livre, e Morning Guard, um ex-escravo, teriam buscado refúgio após seu relacionamento ser exposto. Em uma era em que tanto o preconceito racial quanto as normas sociais rígidas governavam as relações interpessoais, um relacionamento interracial do mesmo sexo teria sido alvo de intenso escrutínio, se não de perigo absoluto. Rumores sugerem que Harrison os ajudou a evadir as autoridades, permitindo ao casal uma chance de escapar da perseguição. Vários presidentes dos Estados Unidos mantiveram abertamente opiniões anti-LGBTQ ou implementaram políticas que discriminavam indivíduos LGBTQ durante seu mandato. Aqui estão alguns presidentes notáveis por suas posturas anti-LGBTQ. Dwight D. Eisenhower. Em 1953, Eisenhower assinou a Ordem Executiva 10.450, que proibiu indivíduos LGBTQ de trabalharem no governo federal, rotulando-os como riscos de segurança. Isso foi parte do mais amplo Pânico Lavanda, um período de intensa discriminação contra funcionários federais LGBTQ durante a Guerra Fria. A ordem levou milhares de pessoas LGBTQ a serem demitidas ou forçadas a renunciar aos seus cargos no governo. A ordem permaneceu em efeito por décadas, contribuindo para a discriminação generalizada contra indivíduos LGBTQ em empregos governamentais. Lyndon B. Johnson. Embora Johnson seja elogiado por seu trabalho nos direitos civis, sua administração continuou a aplicar políticas anti-LGBTQ, particularmente em cargos governamentais relacionados à segurança. Indivíduos LGBTQ eram impedidos de obter autorizações de segurança, o que frequentemente era usado como justificativa para excluí-los do emprego federal. No entanto, o trabalho de Johnson na Lei dos Direitos Civis de 1964 estabeleceu fundamentos legais que eventualmente beneficiariam os direitos LGBTQ, embora essa não fosse sua intenção na época. Richard Nixon. Nixon expressou abertamente opiniões anti-LGBTQ, referindo-se a indivíduos LGBTQ como moralmente problemáticos e uma ameaça à vitalidade social. Ele associava a homossexualidade ao declínio social, chamando-a de antinatural. Durante seu tempo no cargo, Nixon também fez comentários depreciativos sobre pessoas LGBTQ, que foram gravados e revelados nas fitas de Nixon, confirmando ainda mais sua posição sobre o assunto.
Ronald Reagan. A administração de Reagan foi fortemente criticada por sua resposta lenta e inadequada à crise da AIDS, que afetou desproporcionalmente as comunidades LGBTQ. Passaram-se vários anos desde o início da epidemia antes que Reagan falasse publicamente sobre a AIDS, mesmo com milhares de americanos, especialmente indivíduos LGBTQ, já mortos. Reagan descreveu a homossexualidade como uma tragédia e uma doença. A inação e a indiferença de sua administração em relação à crise da AIDS são amplamente vistas como um exemplo de discriminação institucionalizada contra indivíduos LGBTQ. George H. W. Bush. Embora Bush tenha assinado a Lei de Estatísticas de Crimes de Ódio em 1990, que exigia a coleta de dados sobre crimes de ódio, incluindo aqueles baseados em orientação sexual, ele fez pouco para apoiar as questões LGBTQ no geral. Sua administração promoveu nomeações judiciais conservadoras, que frequentemente tinham posições contra a LGBTQ. Ele também expressou sua oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e apoiou legislação que restringia os direitos LGBTQ. Donald Trump. No início de sua presidência, Trump reverteu as políticas da era Obama que permitiam que indivíduos transgênero servissem abertamente nas Forças Armadas, reintroduzindo uma proibição aos membros transgênero no serviço militar. O governo de Trump implementou mais de 300 políticas que afetaram direta ou desproporcionalmente as pessoas LGBTQ. Isso incluiu permitir que contratantes federais recusassem serviços a indivíduos LGBTQ por motivos religiosos, reverter proteções para pessoas transgênero na área da saúde e tentar limitar os direitos LGBTQ na educação e no emprego. Trump nomeou juízes conservadores, incluindo ministros da Suprema Corte, que eram vistos como pouco favoráveis aos direitos LGBTQ, afetando os resultados judiciais a longo prazo. Harry S. Truman. Truman assinou uma ordem executiva que proibiu indivíduos LGBTQ de ocupar cargos no governo, marcando o início do Pânico Lavanda. Embora a purga tenha se intensificado sob Eisenhower, as ações de Truman lançaram as bases para a discriminação sistêmica contra pessoas LGBTQ na Força de Trabalho Federal. William Haynes. William Haynes foi um ator proeminente na era do cinema mudo, celebrado por sua encantadora presença em cena e estilo de atuação natural. Nascido em 1900, Haynes tornou-se um galã popular nas décadas de 1920 e 1930, estrelando filmes como Love's Sweet Song e The Mask of Fu Manchu. Apesar de seu sucesso, Haynes era abertamente gay em sua vida pessoal, embora nunca tenha divulgado publicamente sua sexualidade durante sua carreira. A decisão de Haynes de manter sua sexualidade em segredo foi amplamente influenciada pelas pressões sociais e da indústria da época. O sistema de estúdio de Hollywood impunha diretrizes morais rígidas, e ser abertamente gay poderia ter prejudicado sua carreira e reputação. Em vez de se casar, Haynes formou uma parceria de longo prazo com Jimmy Shields, uma relação que durou até a morte de Shields em 1941. Após sua carreira de ator diminuir com o advento dos filmes falados, Haynes seguiu uma carreira de sucesso em design de interiores, um caminho menos controlado pelo ambiente conservador de Hollywood. Só anos após sua morte em 1973, que Haynes foi reconhecido póstumamente como um dos primeiros atores abertamente gays de Hollywood. Seu legado hoje celebra não apenas suas contribuições ao cinema, mas também sua coragem em manter sua identidade em uma era que exigia silêncio. Rock Hudson. Rock Hudson, nascido Roy Harold Scherer Jr. em 1925, foi um dos galãs mais amados de Hollywood, estrelando clássicos como Assim Caminha a Humanidade, Volta Meu Amor e Sublime Obsessão. Apesar dos seus papéis românticos na tela e da personalidade carismática, a vida pessoal de Hudson era um segredo bem guardado. Ele foi uma das primeiras grandes estrelas de Hollywood a morrer de complicações relacionadas à AIDS, um diagnóstico que trouxe atenção sem precedentes para a doença e seu impacto na comunidade gay. Hudson manteve seu segredo através de uma combinação de relacionamentos estratégicos e discrição pessoal. Ele teve relacionamentos de longa duração com homens e mulheres, incluindo casamentos com mulheres que foram amplamente divulgados para manter sua imagem heterossexual. O estigma social e o medo de ruína profissional obrigaram Hudson a manter sua verdadeira sexualidade escondida durante toda a sua carreira. Só após sua morte em 1985 que o público tomou plena consciência da sexualidade de Hudson e sua luta contra a AIDS. Sua abertura, póstumamente, ajudou a humanizar e dar visibilidade à crise da AIDS, desafiando estereótipos e promovendo maior compreensão. O legado de Hudson agora é visto não apenas em sua filmografia, mas também em seu papel como um pioneiro inadvertido para a visibilidade LGBTQ+, em Hollywood.
Tabby Hunter. Tabby Hunter, nascido Arthur Andrew Kelm em 1931, foi um ídolo adolescente e galã dos anos 50, estrelando filmes como Damn Yankee, Yankees e Battle Cry. Apesar de sua fama e da imagem aparentemente perfeita de Hollywood, Hunter lutava com sua sexualidade em uma época que não aceitava a homossexualidade. Ele manteve uma fachada de heterossexualidade, envolvendo-se em relacionamentos com mulheres para atender às expectativas sociais e proteger sua carreira. A decisão de Hunter de manter sua sexualidade em segredo foi influenciada pelo potencial de escândalo e pelo medo de perder sua posição na indústria. O sistema de Hollywood da época não era tolerante, e ser abertamente gay poderia resultar em ostracismo e no fim da carreira de alguém. O conflito interno de Hunter levou-o a reprimir seu verdadeiro eu por muitos anos, só encontrando coragem para se assumir publicamente mais tarde na vida. Em 2007, Hunter publicou sua autobiografia, Tabby Hunter Confidential, The Making of a Movie Star, onde discutiu abertamente sua homossexualidade. Sua revelação foi recebida com amplo apoio e admiração, ao se tornar um defensor dos direitos e da representação LGBTQ+. A história de Hunter sobre se assumir destaca o imenso custo pessoal de esconder a própria identidade em uma era repressiva, e serve como inspiração para autenticidade e coragem. John Garfield. John Garfield, nascido Jacob Julius Garfinkel em 1913, foi um ator proeminente nas décadas de 1930 e 1940, conhecido por suas performances intensas em filmes como Corpo e Alma e O Destino Bate à Sua Porta. Embora não fosse abertamente gay, houve considerável especulação sobre a sexualidade de Garfield com base em seus relacionamentos próximos e escritos pessoais. Durante a era McCarthy, Garfield foi examinado por seus supostos laços comunistas, o que complicou ainda mais sua vida pessoal. A relutância de Garfield em se assumir pode ser atribuída às intensas pressões sociais e ao medo de repercussões profissionais. A lista negra de Hollywood e o medo do comunismo criaram um ambiente de medo e sigilo, tornando perigoso para os indivíduos revelarem qualquer aspecto de sua identidade que destoasse da norma. A morte prematura de Garfield em 1952, aos 39 anos, significou que ele nunca teve a oportunidade de abordar publicamente sua sexualidade. Embora Garfield não tenha se assumido formalmente, seu legado é revisitado sob a ótica da história LGBTQ+, reconhecendo os desafios enfrentados por atores que viviam vidas duplas. Suas contribuições para o cinema continuam sendo celebradas, e discussões sobre sua sexualidade contribuem para uma compreensão mais ampla das vidas ocultas das estrelas da Era de Ouro de Hollywood. Peter Lawford. Peter Lawford, nascido em 1923, foi membro do famoso Rat Pack e um ator e socialite de sucesso na Hollywood do meio do século XX. Lawford era conhecido por sua postura elegante e papéis em filmes como 11 Homens e um Segredo e A Pantera Cor-de-Rosa. Apesar da sua persona pública, havia rumores de que Lawford era bissexual, envolvendo-se em relacionamentos com homens e mulheres, incluindo romances de destaque que mantiveram sua sexualidade em segredo. A escolha de Lawford de manter sigilo sobre sua orientação sexual foi influenciada pelas expectativas da época e pelo dano potencial à sua reputação e carreira. A natureza fechada de Hollywood significava que as vidas pessoais eram frequentemente submetidas a um intenso escrutínio, e desvios das normas heterossexuais não eram tolerados. Lawford navegava seus relacionamentos privados discretamente, garantindo que sua imagem pública permanecesse intacta. Só após sua morte em 1984, que discussões sobre a sexualidade de Lawford se tornaram mais abertas, embora ele nunca tenha abordado publicamente esses aspectos de sua vida. Sua história reflete os desafios mais amplos enfrentados por atores em manter suas identidades privadas em meio às expectativas públicas. O legado de Lawford, entrelaçado com suas contribuições para o cinema e seu papel dentro do Rat Pack, continua a ser reexaminado através da perspectiva da história LGBTQ+. Claude Rains. Claude Rains, nascido em 1889, foi um distinto ator britânico-americano renomado por sua versatilidade e performances memoráveis em clássicos como Casablanca, O Homem Invisível e Alma Torturada. Apesar de sua carreira de sucesso e carismática presença na tela, Rains manteve uma vida pessoal reservada, levando a especulações generalizadas sobre sua sexualidade. Embora Rains tenha se casado 2 vezes, suas cartas pessoais e relacionamentos sugeriam uma complexidade que levou alguns biógrafos e contemporâneos a especular sobre sua sexualidade. Amizades próximas com colegas do sexo masculino e a falta de relacionamentos românticos públicos, além de seus casamentos, alimentaram esses rumores. No entanto, evidências definitivas confirmando a orientação sexual de Rains permanecem elusivas.
pois ele nunca abordou publicamente essas especulações durante sua vida. O legado de Claude Rains no cinema está firmemente estabelecido, mas discussões sobre sua possível homossexualidade adicionam uma camada complexa para sua história pessoal. Sua capacidade de manter uma carreira de sucesso enquanto possivelmente lida com sua verdadeira identidade destaca os desafios mais amplos enfrentados por indivíduos LGBTQ+ na velha Hollywood. Raines continua a ser um assunto de interesse para aqueles que estudam a interseção entre celebridade, privacidade e sexualidade no início do século XX. David Niven. David Niven, nascido em 1910, foi um célebre ator britânico conhecido por seus papéis em filmes como O Pantera Cor-de-Rosa, A Volta ao Mundo em 80 Dias e Mesas Separadas. O comportamento elegante de Niven e seus modos impecáveis o tornaram uma figura amada em Hollywood, mas sua vida pessoal era mais complexa e tem sido objeto de muita especulação. Niven foi casado 4 vezes com mulheres, o que ajudou a manter sua imagem pública como um homem heterossexual. As pressões para manter uma certa imagem em Hollywood provavelmente influenciaram suas decisões de manter em privado quaisquer aspectos não heteronormativos de sua sexualidade. Além disso, as atitudes sociais em relação à homossexualidade durante seus anos de auge eram amplamente negativas, o que levou Niven a ocultar quaisquer tendências bissexuais ou homossexuais. Embora Niven não tenha se assumido publicamente, há relatos e sugestões biográficas de que ele pode ter tido relacionamentos com homens. Sua autobiografia, Bring on the Empty Horses, alude a relacionamentos complexos e uma compreensão sutil de sua própria sexualidade, embora não faça declarações explícitas. Alguns biógrafos argumentam que seus múltiplos casamentos e relacionamentos podem ter sido uma maneira de lidar com sua identidade pessoal dentro das limitações de sua persona pública. Montgomery Clift. Montgomery Clift, nascido em 1920, foi um ator aclamado reconhecido por suas atuações intensas em filmes como Um Lugar ao Sol, A um Passo da Eternidade e Julgamento em Nuremberg. A tumultuada vida pessoal de Clift e sua morte prematura aos 45 anos levaram a muita especulação sobre sua sexualidade. A ascensão à fama de Clift coincidiu com um período em que Hollywood não aceitava atores abertamente gays. Para proteger sua carreira e vida pessoal, Clift manteve uma imagem pública que se conformava às normas heterossexuais. Seus relacionamentos com mulheres, embora muitas vezes curtos e complicados, eram altamente divulgados, ofuscando quaisquer aspectos não heteronormativos de sua sexualidade. Apesar de seus relacionamentos públicos, dizia-se que Clift teve relacionamentos significativos com homens. Amigos e biógrafos sugeriram que sua intensidade emocional e amizades próximas com colegas do sexo masculino podem indicar uma conexão mais profunda, além dos laços platônicos. As lutas de Clift com ansiedade, depressão e abuso de substâncias também foram examinadas sob a ótica de seus possíveis conflitos internos em relação à sua sexualidade. George Sanders. George Sanders, nascido em 1906, foi um ator distinto conhecido por seus papéis em Rebecca, A Malvada e O Retrato de Dorian Gray. Com seu comportamento sofisticado e voz distintiva, Sanders criou um nicho único em Hollywood. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por complexidades e especulações relacionadas à sua sexualidade. Sanders foi casado 3 vezes com mulheres, o que ajudou a projetar uma imagem heterossexual para o público. As pressões de manter tal imagem em um ambiente conservador de Hollywood provavelmente influenciaram sua decisão de manter qualquer inclinação homossexual em privado. Além disso, seus casamentos e relacionamentos com mulheres foram frequentemente tumultuados, adicionando outra camada de complexidade à sua vida pessoal. Houve rumores persistentes sobre a sexualidade de Sanders, sugerindo que ele pode ter tido relacionamentos com homens. Essas especulações são alimentadas por relatos de contemporâneos e fontes biográficas que sugerem uma vida pessoal mais complexa do que o que foi publicamente reconhecido. No entanto, Sanders nunca abordou publicamente esses rumores, deixando grande parte de sua vida pessoal envolta em mistério. Fay Wray. Embora principalmente conhecida como atriz, a vida de Fay Wray oferece uma perspectiva intrigante sobre as orientações sexuais ocultas na velha Hollywood. Nascida em 1907, Wray ganhou fama por seu papel em King Kong e permaneceu uma figura amada ao longo de sua carreira. Embora Wray tenha se casado várias vezes com homens, alguns biógrafos e historiadores especularam sobre seus possíveis relacionamentos com mulheres. As informações públicas limitadas e as rigorosas expectativas da época tornam difícil confirmar tais especulações. E Wray manteve uma vida pessoal privada, raramente discutindo seus relacionamentos além de seus casamentos,
o que era típico para muitas atrizes de sua época. As normas sociais do início a meados do século XX impunham expectativas heterossexuais rigorosas, especialmente para as mulheres. Mulheres no foco público. A decisão de Fay Wray de manter sua vida pessoal privada provavelmente foi influenciada pela necessidade de proteger sua carreira e aderir aos padrões sociais. Qualquer desvio dessas normas poderia ter resultado em consequências profissionais e pessoais significativas. Cary Grant. Cary Grant, nascido Archibald Alec Leach em 1904, é lembrado como um dos galãs por excelência de Hollywood, celebrado por seu charme, sagacidade e timing impecável em clássicos como Intriga Internacional, Levada da Breca e Jejum de Amor. Apesar de sua imagem pública como o epítome de masculinidade e romance, a vida pessoal de Grant foi marcada por complexidades que levaram a especulações sobre sua sexualidade. Grant foi casado 5 vezes com mulheres, o que ajudou a reforçar sua imagem heterossexual aos olhos do público. O sistema de estúdios de Hollywood de sua época enfatizava a manutenção de uma persona limpa e comercializável, tornando imperativo para atores como Grant alinhar suas vidas pessoais com seus personagens nas telas. Além disso, as atitudes da sociedade em relação à homossexualidade eram altamente repressivas, e ser abertamente gay poderia resultar em consequências profissionais e pessoais severas, incluindo perda de papéis e ostracismo público. Biógrafos e contemporâneos têm especulado sobre a sexualidade de Grant com base em suas amizades e relacionamentos próximos com homens. Notavelmente, sua amizade com o ator David Niven frequentemente era destacada como potencialmente mais profunda do que mera camaradagem. Cartas e correspondências pessoais sugerem que Grant pode ter experimentado sentimentos românticos que nunca reconheceu publicamente. No entanto, evidências definitivas permanecem ilusórias, já que Grant nunca discutiu abertamente sua sexualidade. Errol Flynn. Errol Flynn, nascido em 1909 na Austrália, era famoso por seus papéis de espadachim em filmes como As Aventuras de Robin Hood e O Capitão Blood. Conhecido por sua presença carismática nas telas e vida aventureira fora delas, Flynn tornou-se um símbolo do espírito ousado e extravagante de Hollywood antiga. No entanto, sua vida pessoal estava repleta de rumores e especulações sobre sua sexualidade. A persona pública de Flynn era a de um protagonista charmoso e viril, frequentemente envolvido em relacionamentos de alto perfil com mulheres. Os rígidos códigos morais da era e a demanda de Hollywood por uma certa imagem compeliram Flynn a se conformar às normas heterossexuais publicamente. Apesar disso, sua vida privada contava uma história diferente, que ele mantinha meticulosamente escondida do olhar público para evitar prejudicar sua carreira e reputação. Os relacionamentos próximos de Flynn com homens, juntamente com seu estilo de vida extravagante, alimentaram rumores sobre sua bissexualidade. Relatos de amigos e biógrafos sugerem que Flynn tinha relacionamentos emocionais significativos e possivelmente românticos com homens, incluindo colegas atores e membros da equipe. Seus gastos extravagantes, festas e comportamento flamboyant eram frequentemente interpretados como expressões de uma sexualidade reprimida, levando a especulações generalizadas. Marlon Brando. Marlon Brando, nascido em 1924, é frequentemente aclamado como um dos maiores atores de todos os tempos, conhecido por suas performances inovadoras em filmes como Uma Rua Chamada Pecado, Sindicato de Ladrões e O Poderoso Chefão. O estilo de atuação intenso de Brando e sua vida pessoal complexa fizeram dele um objeto de fascínio tanto dentro quanto fora das telas. A vida pessoal de Brando era um labirinto de relacionamentos e lutas pessoais que ele frequentemente mantinha em privado. Durante uma época em que a homossexualidade era estigmatizada, Brando navegou seus relacionamentos com cuidado para proteger sua imagem pública e carreira. Embora tenha tido vários relacionamentos de destaque com mulheres, também havia numerosas especulações sobre seus relacionamentos com homens, que ele optou por não reconhecer publicamente. Biógrafos e associados próximos de Brando sugeriram que ele pode ter sido bissexual, apontando para suas amizades profundas e alegados relacionamentos românticos com homens. Suas conexões emocionais intensas e a fluidez de seus relacionamentos pessoais levaram a discussões contínuas sobre sua verdadeira orientação sexual. No entanto, Brando nunca confirmou publicamente essas especulações, mantendo uma fachada que se alinhava com as expectativas de sua época. Anthony Quinn. Anthony Quinn, nascido em 1915 no México, foi um ator versátil conhecido por seus papéis em filmes como Zorba, O Grego, Lawrence da Arábia e Viva Zapata.
A presença marcante de Quinn e suas atuações dinâmicas o tornaram uma figura de destaque em Hollywood. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por complexidades e rumores sobre sua sexualidade. Quinn foi casado 2 vezes com mulheres, o que ajudou a manter uma imagem heterossexual aos olhos do público. A pressão para se conformar à norma associée, normas e os potenciais riscos profissionais associados a se desviar delas obrigaram Quinn a manter sua vida pessoal discreta. O foco do sistema de Hollywood em personas comercializáveis e relacionáveis tornou essencial para atores como Quinn alinhar suas vidas privadas com suas imagens públicas. A especulação sobre a sexualidade de Quinn com base em suas amizades e relacionamentos próximos com homens. Alguns biógrafos sugerem que Quinn pode ter tido relações românticas com homens, embora sejam escassas evidências concretas. A personalidade carismática e maior que a vida de Quinn frequentemente levava a laços intensos com seus colegas de elenco e colegas de trabalho, alimentando rumores sobre a natureza desses relacionamentos. Apesar da especulação, Quinn nunca abordou publicamente sua sexualidade, optando por manter sua vida pessoal privada. James Mason, nascido em 1909 na Inglaterra, foi um ator distinto conhecido por seus papéis em filmes como Intriga Internacional, Nasce uma Estrela e Lolita. A postura sofisticada e as atuações cativantes de Mason fizeram dele uma figura respeitada em Hollywood. No entanto, sua vida pessoal era envolta em mistério, levando a especulações contínuas sobre sua sexualidade. Mason foi casado 2 vezes com mulheres, o que ajudou a manter sua imagem pública como um homem heterossexual. As expectativas da época, combinadas com as potenciais repercussões na carreira, obrigaram Mason a manter ocultos quaisquer aspectos não heteronormativos de sua sexualidade. O medo de um escândalo público e o desejo de manter sua posição profissional em um ambiente de indústria conservadora foram fatores significativos em sua decisão de ocultar seu verdadeiro eu. Houve considerável especulação sobre a sexualidade de Mason, com alguns biógrafos sugerindo que ele pode ter sido bissexual. Suas amizades próximas com homens, combinadas com a falta de relacionamentos românticos públicos além dos seus casamentos, alimentaram esses rumores. A vida pessoal de Mason era meticulosamente guardada, e ele raramente discutia seus relacionamentos pessoais, aprofundando ainda mais o mistério em torno de sua sexualidade. Apesar das especulações, não há evidências definitivas para confirmar a orientação sexual de Mason. Burt Lancaster, nascido em 1913, foi um dos atores mais versáteis e respeitados de Hollywood, conhecido por seus papéis em filmes como A um Passo da Eternidade, Entre Deus e o Pecado e Atlantic City. Apesar de sua persona machista na tela e de inúmeros relacionamentos de destaque com mulheres, a vida pessoal de Lancaster era mais complexa, levando a especulações sobre sua sexualidade. Lancaster foi casado 3 vezes com mulheres, o que ajudou a reforçar sua imagem pública como um galã heterossexual. As normas rígidas da época e o potencial para escândalos que poderiam prejudicar sua carreira tornaram imperativo para Lancaster projetar uma fachada heterossexual. Além disso, Lancaster era uma figura proeminente em Hollywood, e o escrutínio que acompanhava sua fama adicionava pressão para manter sua vida privada de forma discreta. Houve rumores persistentes e sugestões biográficas indicando que Lancaster pode ter tido relacionamentos com homens. Suas amizades próximas com outros atores, combinadas com sua relutância em discutir abertamente sua vida pessoal, alimentaram essas especulações. Alguns biógrafos apontaram suas profundas conexões emocionais e a falta de relacionamentos românticos públicos, além de seus casamentos, como indicadores de uma possível orientação bissexual. No entanto, Lancaster nunca abordou publicamente esses rumores, e evidências concretas permanecem escassas. Richard Burton, nascido em 1925 no país de Gales, foi um ator renomado, celebrado por sua presença imponente e atuações poderosas em filmes como Cleopatra, Who's Afraid of Virginia Woolf e Beckett. Apesar de sua carreira ilustre e vida pessoal tumultuada, a orientação sexual de Burton foi objeto de intensa especulação. Durante a ascensão de Burton à fama em meados do século XX, a homossexualidade era altamente estigmatizada, e ser abertamente gay ou bissexual poderia ter prejudicado severamente a carreira de um ator. Os múltiplos casamentos de Burton com mulheres, incluindo sua união de destaque com Elizabeth Taylor, serviram para mascarar quaisquer aspectos não heteronormativos de sua sexualidade. As expectativas sociais da época compeliram Burton a apresentar uma imagem heterossexual ao público para garantir sua posição em Hollywood.
Burton era conhecido por sua personalidade carismática e muitas vezes extravagante, traços que levaram muitos a especular sobre sua sexualidade. Suas amizades próximas com homens e seus intensos envolvimentos românticos com mulheres geraram rumores de que ele pudesse ser bissexual. Além disso, os próprios escritos de Burton e relatos biográficos sugerem que ele lutava com sua identidade sexual, embora ele nunca publicamente confirmou qualquer orientação não heterossexual. Seus relacionamentos, particularmente o casamento apaixonado e muitas vezes volátil com Elizabeth Taylor, adicionaram camadas de complexidade à percepção pública de sua vida pessoal. George Reeves. George Reeves, nascido George Kiefer Brewer em 1914, foi um ator proeminente mais conhecido por seu papel como Superman, na série de televisão dos anos 1950, Adventures of Superman. Apesar de sua fama e imagem saudável na tela, a vida pessoal de Reeves foi objeto de muita especulação em relação à sua sexualidade. Reeves projetava a imagem do herói totalmente americano, o que era crucial para seu papel como Superman. As normas sociais dos anos 1950, combinadas com as pressões do tipo de papel, obrigaram Reeves a manter uma persona pública estritamente heterossexual. Ele foi casado 2 vezes com mulheres, primeiro com Margaret Brewer e depois com Leonore Lemke. E esses casamentos foram altamente divulgados para reforçar sua imagem de homem de família. Apesar dos seus casamentos públicos, rumores persistiam sobre a sexualidade de Reeves. Amizades próximas com homens e a falta de evidências que sustentassem seus relacionamentos heterossexuais levaram alguns a especular que ele poderia ter sido bissexual. Além disso, alguns relatos biográficos sugerem que Reeves teve dificuldades com sua identidade, dividido entre sua imagem pública e seus sentimentos privados. No entanto, não há evidências concretas para apoiar essas afirmações. E Reeves nunca abordou publicamente os rumores sobre sua sexualidade. O legado de George Reeves é amplamente definido por sua interpretação icônica de Superman, que garantiu seu lugar na história da televisão. No entanto, as especulações sobre sua sexualidade adicionam uma camada de complexidade à sua narrativa pessoal. A morte prematura de Reeves aos 45 anos envolveu ainda mais sua vida pessoal em mistério, deixando muitas perguntas sem resposta. Sua história reflete os desafios mais amplos enfrentados por atores na velha Hollywood, que lutavam para reconciliar suas identidades privadas com suas imagens públicas.